Notícias do São Paulo, bora falar e entender esse superávit, o quanto ele pode ser enganoso. Falar também mais detalhes sobre Henrique Carmo, 2 pontos. Casares falou sobre a venda e também o CSKA tinha buscado o outro nome e por achar mais barato acabou fechando com o Henrique Carmo, coisas de São Paulo e informação exclusiva sobre Aboubakar. Aboubakar não será contratado pelo São Paulo, chance zero, abre aspas, fecha aspas. A gente conversou com uma pessoa importante do São Paulo, a gente foi apurar, foi entender mais detalhes sobre esse cenário do Aboubakar, que tem sido um nome fortemente especulado no São Paulo nos últimos dias. E de acordo com o que a gente conversou com essas pessoas importantes do São Paulo, da alta cúpula, o São Paulo não fará nenhuma movimentação para a contratação do Aboubakar. Estivemos no CT da Barra Funda na última terça-feira para fazer a cobertura do Rafael Tolói, a gente aproveitou para checar essa informação e aí foi nos dito abertamente de que não há possibilidade da contratação do atacante camaronês que esteve na última Copa do Mundo com a sua seleção, inclusive acabou marcando o gol contra a seleção brasileira. O São Paulo está monitorando sim o mercado da bola, está vendo as possibilidades reais de contratar um novo camisa 9, que está livre no mercado, a janela já fechou, e aí agora só podem ser contratados atletas que estão livres no mercado antes do fechamento da janela. Sim, o Aboubakar foi consultado, o São Paulo viu ali a viabilidade, só que financeiramente é muito inviável. Além de tudo, das 4 possibilidades que hoje o Aboubakar tem para seguir a sua carreira, que é o Pumas do México, um clube turco, um clube do Irã, e o São Paulo que não abriu negociações, o São Paulo não fez proposta, o São Paulo fez uma consulta, foi entender mais detalhes sobre a sua situação, e o São Paulo ali viu que mesmo ele baixando a pedida para 900 mil mensais, o São Paulo não tem condições de arcar com essa quantia. Então a gente, pelo menos por hora, pode riscar o nome do Aboubakar como reforço do São Paulo. Descartaria 100%? 99%, até porque Oscar, Tolói, Mailton foram nomes que o São Paulo procurou nos últimos dias, meses, e aí acabou descartando por um momento e depois acabou contratando, mas Aboubakar, a chance de acontecer é bem difícil. O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite para aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports para você assistir os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. Só você clicando no link já me ajuda. Aproveita para você também se tornar membro deste canal. Eu levo vários conteúdos exclusivos. Eu estive no CT da Barra Funda na última terça-feira e contei vários bastidores exclusivos somente para os membros do canal. Eles souberam lá de fofoquinhas e algumas bastidores ali de como que foi essa minha ida para o CT da Barra Funda. Tem coisa importante até envolvendo política que eu levei lá só para os membros do canal. Quer saber? Se torne membro. Vá lá no nosso grupão do WhatsApp e fala, ó, Alex, tô aqui, pô. A gente vai estar a nossa saudação de bem-vindo, Todo mundo lá tem aquelas mensagens de bem-vindo. E aí você pergunta lá que a gente tira todas as suas dúvidas sobre essa e outras questões também. Beleza? Tô te esperando, hein? Seja membro do canal. Continuando trazendo mais informações sobre o tricolor paulista, o Henrique Carmo, bora trazer um bastidor que é até interessante. O CSKA, ele veio à América do Sul em busca de um novo ponta, de um atacante de beirada do campo, e a primeira batida na porta do CSKA foi lá no Boca Juniors. Eles foram lá no Boca Juniors e foram atrás do Kevin Zenon, E aí o CSKA ofereceu 7 milhões de euros por esse jogador, que é um jogador promissor lá do futebol argentino e tudo. Aí o Boca Juniors, talvez sabendo, um pouquinho de mercado e tudo, falou, ó, CSKA, seguinte, 7 milhões de euros, ó, esquece. Para mim é 10 milhões de euros e ainda quero um percentual de venda futura. É só assim que eu negocio. Aí o CSKA falou, pô, aí não tem como, não dá para fazer esse tipo de negócio, para mim não vai ser vantajoso. Aí foi lá na porta do São Paulo, tudo bem? Quero o Henrique Carmo, vou pagar 6 milhões aqui, vocês topam? Ah, topamos, fechamos. Então aí o Boca Juniors viu uma possibilidade de ter sanado a sua questão que era de buscar um novo ponta com essa promoção, liquidação que o São Paulo acabou fazendo com o Henrique Carmo. E aí, no fim das contas, o São Paulo aceitou a proposta de 6 milhões e ainda 1 milhão de dólares ali mediante algumas metas esportivas. O Henrique Carmo já está lá em Moscou, vai passar por exames, vai assinar contrato de 5 temporadas e vai seguir o seu caminho lá no futebol russo ao lado de Matheus Alves, que é o meia
que também foi revelado pelo São Paulo, foi destaque da Copinha esse ano e que já tem brilhado, né? Pouco tempo de Matheus Alves lá no futebol russo e ele já tem brilhado. O São Paulo até mantém o percentual de 25% dos direitos do Henrique Carmo, mas cá entre nós, o futebol russo não tem feito negociações com equipes europeias, então é difícil entender como esse percentual vai ser benéfico para o São Paulo num futuro não muito distante, mas enfim. Fica aí, né? Acho que até o Boca Juniors, que tá numa labuta ultimamente, né? Até chegou numa final de Libertadores recentemente, 2023, mas faz tempo que não dá medo em ninguém. Até o Boca Juniors, com as suas deficiências financeiras, até eles conseguem também entender quando uma venda é justa ou não. Acho que a gente também tem que aprender um pouquinho sobre essa situação. Continuando trazendo mais informações sobre o São Paulo, Júlio Casares falou pela primeira vez sobre a venda de Henrique Carmo. Ele, logo após ali a coletiva, ele não quis, né, nem ele, nem os diretores quiseram falar abertamente ali, abrir uma entrevista para falar com a gente que estava lá no Super CT, mas logo depois Júlio Casares se direcionou lá ao seu escritório, lá no Morumbi, e acabou recebendo o Edu Afonso, lá da ESPN, e falou não só sobre essa venda, mas sobre essa liquidação que tem acontecido na base. E aí eu vou abrir aspas aqui para o Casares, eu quero saber a sua opinião também depois sobre isso. Abre aspas para o Casares sobre as 4 vendas. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É difícil, que está melhorando, mas precisamos vender os jogadores. Eu estive com os pais e os empresários do Henrique Carmo, e eles queriam ir embora. Tentamos fazê-lo ficar, mas recebendo essa proposta, que foi a única, fizemos o melhor possível, com a convicção de que temos que equilibrar o clube financeiramente. O São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para depois ver a venda, como fizemos com o Beraldo. Não podemos apostar para ganhar e para vencer. O São Paulo não pode mais experimentar déficit. Já fizemos até quando ganhamos a Copa do Brasil em 2023. Aquela conquista foi importante, mas perdemos a oportunidade de defender o Pablo, que se lesionou, e o próprio Nestor. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária, fecha aspas, para o presidente Júlio Casares, e eu concordo com ele, mas uma coisa é você precisar vender, porque a gente sabe que precisa vender. Concordo com gênero e número e grau. O problema foi só o valor, né? Você poderia ter vendido o Matheus Alves por mais. Você poderia ter vendido o Lucas Ferreira por mais. Você poderia ter vendido o William Gomes lá no início por mais. Digo e repito, para mim, Alexandre Vieira, Ângelo, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Matheus Alves e William Gomes, essas 5 vendas de coração, sem forçar a barra, você teria conseguido 500 milhões nessas vendas. Tranquilamente, na minha visão, tranquilamente. E você conseguiu só 220 na verdade, né? Milhões. Você poderia conseguir pelo menos o dobro, né? O Ângelo saindo por 10 milhões de euros é um absurdo? Não. O William Gomes saindo por 18 milhões de euros é um absurdo? Não. O Alves saindo por 12 milhões de euros é um absurdo? Não. O Lucas Ferreira saindo por 18 milhões de euros é um absurdo? Também não. O Henrique Carmo saindo por 12 milhões de euros é um absurdo? Não. E olha que todos esses valores eu ainda acho barato. Mas, enfim, não há problema de você vender jogadores. O torcedor sabe a situação financeira. O torcedor sabe que precisa vender. O problema é o valor, é a quantia. Porque você não está sabendo precificar o seu produto. Essa que é a verdade. O São Paulo vende a preço de banana sem saber o preço da banana. Essa que é a verdade. O que você acha dessas aspas do presidente Júlio Casares? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Aproveite para você fazer o seu pedido na Mandacá, a parceira aqui do nosso canal que tem deliciosas marmitas, sucos, doces, mini tortas e mini pizzas. Cara, vocês vão gostar demais. Olha, eu recomendo para vocês, porque é algo que eu consumo no meu dia a dia e salva. O pessoal lá no Instagram fica acompanhando que eu como as marmitas. Não é só publicidade, não. Eu gosto mesmo das marmitas da Mandacá e realmente são saborosas e vão facilitar bastante o seu dia. Não perca tempo. Use o cupom Alexander para você ter R$40 de desconto na sua compra até R$150, tá? E você que já fez a sua compra aí, já usou o cupom, faz o seguinte... Faz a conta faz a conta no CPF da namorada, da mãe, do irmão, do tio. Vai pegando aí, vai usando o cupom, não tem problema. Faz todo mundo, pega o documento aí de todo mundo, entendeu?
e faz lá a conta, não tem problema nenhum, e vai usufruindo aí do cupom o máximo possível. Beleza? O que você achou da Mandacar? Você que já pediu, deixa aqui nos comentários. Bora fechar o vídeo de hoje e aí você poder curtir a sua quarta-feira, tentar curtir, né? Porque o São Paulo a gente sabe que, rapaz do céu, como tá difícil o São Paulo. Esse superávit de 4,2 milhões de reais que o São Paulo teve no ano até agosto, né? Do ano inteiro. A gente precisa entender, e eu sempre estou batendo nessa tecla desde o início do ano, e eu quero te alertar. O porquê esse superávit ele precisa ser entendido fora desse número frio. E aí até a gente vai pegar alguns números, né? O São Paulo, a meta orçamentária do São Paulo para uma venda, para as vendas, eram de 155 milhões de reais. E aí o São Paulo passou dessa meta consideravelmente, chegando a 274 milhões de reais. Então você vê que é quase o dobro, né? E aí, se você conseguir mais uma venda, por exemplo, de um Nestor, de um Galopo, você vai bater o dobro da meta. E até então, a gente questiona as vendas. E a gente não vai entrar muito no mérito das vendas, vamos no número ao todo. Se você orça, você ter 155 milhões e naturalmente você consegue quase dobrar, isso seria comemorado porque aí você vai conseguir pagar ainda mais contas, você vai conseguir ainda diminuir mais a dívida. Mas olha como esse superávit ele é até, eu não diria mentiroso, mas ele está descontextualizado. O São Paulo, até agosto, a expectativa nos 8 primeiros meses do ano era terminar com um superávit de 1,8 milhões. Né? E aí os números eu peguei lá do Alexandre Guilsbrecht no Anotações Tricolores. E aí ele fecha com 48, então, ou com 4,8. Então você tem um aumento. Pô, que legal! Só que o São Paulo já bateu a meta de vendas e já ultrapassou a meta de vendas. E só um superávit de quase 3 milhões é muito pouco. Ou seja, o que mostra esse superávit alinhado com as vendas e tudo mais? Você vendeu mais de 120 milhões a mais e o superávit desse tamanho, o que prova? Que o São Paulo arrecadou mais, é um fato, só que o São Paulo também gastou demais. Num ano que era para ter contenção de gastos. O ano do São Paulo, a gente esperava que era uma contenção de gastos, uma intenção de contenção de gastos. Vamos reduzir folha salarial, vamos reduzir os custos, vamos mandar a gente embora, vamos diminuir departamentos, vamos diminuir folha, vamos mandar jogador embora, vamos reaver alguns contratos, vamos modificar aqui o estilo do elenco, vamos colocar cada vez mais jogadores da base para baratear o custo da folha. Vamos fazer uma gestão. Só que o que tem acontecido não é isso. Não é corte de gastos, é liquidação total dos bens que você tem. Então, o São Paulo vai, e eu sempre alerto isso, o São Paulo vai terminar o ano com superávit. Pode ser um superávit cravado nos 44,5 milhões orçados lá no início. Pode ser até a mais, só que o número que a gente vai ter que se atentar é não ele frio, mas como ele foi chegado. Como que ele chegou no resultado final. Aí sim a gente vai entender se houve gestão, o que eu acho difícil nesses últimos 3 meses do ano, ou se de fato foi realmente só uma liquidação, vende todo mundo, vamos desesperadamente não terminar o ano no superávit. O superávit, ele é só uma palavra, que ele não quer dizer algo positivo, ele quer dizer uma coisa, uma conta para chegar no superávit. É um processo, é um caminho, não necessariamente ser comemorado da forma que, inclusive, vem sendo. Enfim, o que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Like, inscreva-se no canal, link da Ola Esportes, clica aí no link, já me ajuda bastante e faça o seu pedido da Mandacar. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, boa quarta-feira.